Fala pessoal, sou Lucas Dombrowski, gestor de implementação aqui dentro da Traction. O meu papel é garantir uma implementação extremamente fluida e que todo mundo use 100% dos recursos o qual o TrackOS entrega para vocês. Hoje eu vou falar sobre ordem de serviço, mas numa granularidade um pouco mais profunda, que são as atividades. É como você vai organizar todos os seus recursos ali dentro, quais as disciplinas de manutenção que você precisa usar, os itens, os tempos e os esforços ali dentro, bem como a descrição da atividade para cada tipo de disciplina. Então aqui na tela eu separei alguns exemplos para vocês entenderem das operações mais complexas, daquelas que precisam de rotas extensas e muito detalhamento, até aquelas que são um pouco mais simplificadas, mas que cumprem o mesmo papel dentro das atividades das ordens de serviço. Nesse caso, você vai ver que o cliente tem alguns campos customizados, ou seja, a gente leva isso em consideração, né, e que faz total sentido para a aplicação dos clientes, mas que você vai ver o volumetria de todas as atividades aqui dentro do TrackOS. Tá? Então você vai ver dentro de visão de tabela, por exemplo, como que se faz, qual é o tipo de volumetria que você tem aqui dentro do TrackOS. Então você vai ver todas as ordens aqui dentro. Dentro das suas ordens, descendo mais um nível, você vai ver todas as atividades que você tem para programar, como é que está o status de programação e planejamento dessas atividades, o volume inteiro dela, bem como a operação funcionando em tempo real. Lembra que eu falei de esforço e tempo? Aqui você vai ver alguns cronômetros que estão rodando, ou seja, o pessoal está em campo aqui agora executando todas essas atividades. Então nas atividades é possível ver priorização e o score dessas priorizações, os tipos de atividades de manutenção, quem será o responsável por essas atividades, qual é o local, ou a máquina, ou a tag, o equipamento que você está fazendo esse tipo de manutenção e o status dessa atividade em tempo real, bem como os cronômetros, como eu já mostrei para vocês. Então aqui você vai ter uma volumetria muito grande para que você tenha toda a granularidade da sua programação e planejamento dentro da ordem. Nesse outro exemplo, você já pode ver como as estratégias mudam de companhia para companhia. De vez um score, você já tem um nível de priorização de serviço ainda em elevado, médio, etc., como você pode ver na tela. Os cronômetros rodando em tempo real também, ou seja, o pessoal está em campo nesse momento executando essas atividades, bem como você consegue ver o status dessa programação e desse planejamento. Pensando em PPCM, primeiro a gente planeja, vê os recursos que a gente precisa, programa quem vai ser, quanto tempo a gente vai fazer e até jogar para aquele cronômetro ser executado na tal data, no tempo determinado pelo programador. Nessa visualização, o programador consegue ver todo o backlog dele, o que é que ele precisa programar, o que é que ainda não foi iniciado, o que é que está em andamento ou finalizado. Então ele vai ter toda a carteira de backlog dele para começar a atuação que eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz dentro do TrackOS. Chegou o momento de mão na massa. Imagine o PCM utilizando a ferramenta no dia a dia aqui dentro. Então, qual seria a primeira visão dele? Aqui eu trago para vocês uma visão de painel global de todas as ordens para vocês compreenderem como é que fica essa granularidade das atividades dentro da ordem. Nessas primeiras abas, você vai ver um geralzão da sua ordem, ou seja, qual o local, qual a disciplina, a categoria de manutenção que você tem aqui dentro, né? Quais são os responsáveis, se tem ou não tem ainda, para que você comece a sua atuação de rotina dentro do TrackOS. Aqui em cima, nas abas, você consegue ver as atividades, ou seja, qual é a sequência que a gente vai aplicar dentro da execução da ordem de serviço, quem são as pessoas que estão ali dentro, quais são os itens que eu preciso e até mesmo o detalhamento de checklist por atividade dentro da ordem. Então, como vocês podem ver, a gente tem todo o checklist aqui dentro, o tipo de atividade, o tempo estimado e quantos recursos você precisa aqui dentro. 1, 2, 3 HH para executar aquela atividade nesse nível de detalhamento. Você consegue simplificar e ver todas elas e colocar da mais extensa à mais reduzida a depender da sua estratégia e execução em campo. Entendidas as atividades, vamos imaginar que agora a gente precisa de um determinado item do almoxarifado aqui dentro que ainda não foi alocado. Você também consegue atribuir o item que será necessário, aquela peça, uma determinada ferramentaria que você necessita. Então é aqui que você aloca a ferramenta por atividade, que faça sentido o item para atividade. Então aqui que você consegue agora gerenciar 100% dos recursos, seja de itens, financeiros e HH dentro da atividade. Então eu vou alocar aqui uma ferramentaria e um rolamento aqui dentro para que esteja dentro da primeira operação, por exemplo. Você vai escolher a quantidade,
Você pode fazer a reserva de imediato para seu time em campo lá e retirar no momento que for executar. Então já deixei marcado as duas reservas para que ele vá lá e indique qual é o item que ele necessita e o almoxarifado faça esse depara da numeração, da atividade e da ordem com o que ele está pedindo. Salvei o item. E agora, como você pode ver, na primeira atividade a gente já tem que é um recurso, o tempo estimado, qual é o tipo da atividade que a gente está executando e os itens que vão estar ali dentro. Observe, ainda está faltando executante. Agora a gente vai fazer a programação na agenda do pessoal. Uma vez com sua ordem 100% planejada, com os itens, com o tempo previsto, com os recursos que você necessita, agora a gente vai programar. Imagina aquela sua rotina com PSM, com o supervisor de manutenção, onde você vai saber qual o tempo que eu tenho disponibilidade parada naquela máquina onde eu posso atuar, se ela necessita ou não de máquina parada, mas é aquela reunião que você já faz o planejamento para a semana seguinte. Vamos fazer isso na prática, digamos que você já conseguiu fechar o seu PSM, agora a gente vai fazer a programação aqui dentro. Na visão de tabela, aqui agora você vai ver exatamente aquela ordem a qual a gente estava vendo na visão do painel. Só que agora a gente vai começar a programação efetivamente falando. Então a gente pode observar a ordem que a gente estava alocando os itens e eu vou selecionar as atividades para começar a programação e saber quem exatamente vai executar aquilo junto com o time. Com as atividades selecionadas, agora a gente vai programar. Essa é a tela da programação. Pensando em ganho de produtividade, você tem duas formas de fazer isso. Ou programar atividade por atividade, ou uma vez que você planejou detalhadamente quanto tempo por atividade você vai gastar, você pode fazer isso em massa e aumentar a produtividade como PCM, planejando muito mais ordens e muito mais atividades, fazendo isso em massa. Vamos começar com a programação em massa. A gente tem várias atividades, então vou selecionar a ordem como um todo, dizer a data que a gente vai fazer isso, eu vou escolher a segunda-feira 11, por exemplo, e eu vou dizer que a gente vai começar no primeiro horário essas atividades. Então vou colocar de 8 horas da manhã, por exemplo. Escolhi 8 horas da manhã e agora não vou colocar o tempo por atividade porque eu vou aceitar exatamente o que o planejador já definiu. Aqui eu vou definir o executante. Então vamos procurar a Rafaela, por exemplo. Vou alocar para a Rafaela e vou aplicar. Você vai ver em tempo real todas as atividades aqui na tela que já foi programado pelo PCM. Você pode simplesmente salvar e uma vez salvo, na segunda-feira a Rafaela vai receber todas essas atividades na sequência que a gente escolheu dos horários com o tempo previsto para que seja aplicado o cronômetro e a execução de todo o detalhamento da atividade em campo, em tempo real, e você veja aqui. Vou salvar. Pronto. Todas as atividades foram salvas, já está programado sua atividade para segunda-feira, dia 11. Pensando em rotina, às vezes existem aquelas atividades que são provenientes do backlog de desvios de rota, solicitações, e é aqui que a gente vai fazer essa programação. Porque nessas a gente precisa de mais detalhe, de saber qual é a janela que eu tenho para operar, qual é o recurso que eu tenho para consultar aqui dentro. Então a gente vai fazer isso na prática dentro da tela. Dentro de uma programação um pouco mais simples, eu vou selecionar essas duas atividades. Imagine que veio proveniente de desvios ou de solicitações aqui dentro. E vou executar a programação delas aqui dentro. Depois de mostrar a programação em massa para aquelas operações que são muito robustas, que a gente tem um volume muito grande, eu vou para aquelas que são um pouco mais simplificadas, com poucas atividades em campo. E vou mostrar como é fácil arrastar durante o calendário, aumentar o tempo, caso você discorde um pouco como é que foi o planejamento. Aqui você vai ver como fazer isso na prática. Então eu vou selecionar a primeira atividade, de vez de fazer ela em massa, como a gente está conversando. Então eu vou dizer que a gente vai fazer também na segunda-feira, dia 11. Só que essa em específico eu vou começar no período da tarde, por exemplo. Eu vou colocar lá para começar às 14 horas. Você começa a observar que ela já reflete aqui no calendário. Se você achar que esse tempo é pouco, você já consegue esticar direto na atividade, como eu acabei de fazer, o tempo que você estima para a execução dessa atividade. Então você pode fazer isso. Mas não só, você pode clicar na atividade e arrastar para a data que você achar bem interessante executá-la. Observa que, ao passar da segunda para a terça,
a gente já te dá um alerta que a programação ultrapassa a data de vencimento. Isso porque existe dentro do seu plano até quando você tem que executar aquele tipo de ordem de atividade. Então eu vou retomar para terça-feira e você pode ver que o alerta some. Então dentro daqui, se não é 8 minutos, agora vai ser 1h08. E agora eu vou alocar quem seria a pessoa mais específica para isso. Eu vou colocar para o Benjamin fazer. Dando seguimento, eu vou programar uma outra atividade para um outro técnico fazer dentro daquele sequenciamento. Então eu vou dizer que vai começar no dia 11, às 15h20 e 30, por exemplo. E aqui eu vou botar uma colada dentro da outra, esticando de maneira simples como eu mostrei para vocês. Dessa vez, quem vai executar isso será a Cecília. Então vou aplicar. Está feita e salva a sua programação. Um outro recurso que o TrackOS entrega para vocês é começar a conflitar as agendas em diferentes disciplinas de manutenção. Vou mostrar para vocês como é simples você ver o nivelamento e conflitar qual é o melhor equilíbrio ou janela de oportunidade para a execução de várias disciplinas de manutenção. Então aqui na consulta da agenda, eu vou clicar e vou adicionar a disciplina de elétrica e a de mecânica. Observem que uma vez que eu escolho, a gente já começa a enxergar as demais atividades que existem já programadas no calendário. Um pouco mais acima, você vai ver que no período do terceiro turno, a gente já tem um pouco mais de cores, um pouco mais de espaços mais restritos, mas é ali que você vai começar a alocar as atividades. Não só, aqui embaixo você começa a ver o nivelamento por disciplina ou time de manutenção. Quanto você tem de HH disponível e quanto você já programou dentro daquele dia. Isso permite que você tenha um aumento de produtividade e que complete o tempo disponível por HH na sua programação. Isso permite a redução de ociosidade dentro das plantas, um melhor aproveitamento das agendas de todas as disciplinas de manutenção, bem como dos técnicos. Isso vai refletir numa redução de backlog e, naturalmente, garantir que suas máquinas estejam rodando e a confiabilidade da sua planta totalmente garantida.